Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao entendimento dos conceitos de orientação a objeto, agora falando sobre especificadores de acesso, os especificadores de acesso eles nada mais são do que a tradução do pilar do encapsulamento para um mais baixo nível, ou seja, para linhas de código. Então, os especificadores de acesso são um conceito que te permitem justamente implementar o pilar do encapsulamento. Então vamos explicar aqui agora o problema de você não encapsular uma determinada informação, classe ou estrutura, para depois a gente explicar a solução. Imagina que a gente tem aqui a nossa classe e que a gente tem aqui as nossas funções e as nossas estruturas de dados. Agora imagina que o mundo externo, alguma coisa do mundo externo, e com o mundo externo eu quero dizer qualquer código que não esteja dentro da classe, e um código que está dentro da classe, eu quero dizer justamente essas funções aqui, ou seja, essas funções aqui são códigos que estão dentro da classe. E esse mundo externo aqui, a main, pode ser a main, uma outra biblioteca executando e tal, ela tenta acessar uma função aqui de dentro ou um campo dessa estrutura aqui de dentro, sem que tenha um filtro aqui entre esse acesso. Esse mundo externo aqui, dependendo de como o desenvolvedor ele acessa essa estrutura aqui, dependendo do que ele aloque nessa estrutura, ele pode corromper o estado dessa classe. Então, quando a gente volta lá no exemplo clássico que a gente deu, inclusive na última aula, um exemplo, digamos que a gente esteja tentando representar o cachorro, modelando o cachorro dentro dessa classe, e aqui na nossa estrutura de dados, para o nosso tipo de aplicação, as informações de pelo, raça, tamanho, espécie, são relevantes quando você tem todos esses campos. E esse mundo externo aqui, quando ele não tem nenhum filtro para acessar essa estrutura de dados, ele pode fazer besteira dentro dessa estrutura de dados. Então, é como se a gente tivesse um campo aqui, digamos assim, raça do cachorro, que é um conjunto de caracteres, e esse mundo externo aqui, por algum erro de programação, por alguma falta de atenção do programador, ele preenche essa estrutura de dados, ou ele permite que se preencha essa estrutura de dados de raça aqui da classe cachorro com o nome espaguete, ou seja, uma coisa que não faz sentido. Isso quebra justamente, isso vai corromper o estado desse sistema, ou seja, o cachorro não tem como ter uma raça chamada espaguete. Então, para que você justamente proteja essa classe aqui de um acesso inadvertido, ou seja, de um acesso errôneo a essa classe aqui, nós temos justamente os especificadores de acesso, que os especificadores de acesso são basicamente um conceito que vai dizer o que dentro dessa classe você pode e não pode acessar. E o que esses especificadores de acesso eles dizem? Esses especificadores de acesso eles dizem basicamente quem é permitido dentro dos atributos ser acessado pelo mundo externo e quem é permitido das funções de serem acessadas no mundo externo. No mundo ideal, nós geralmente, assim, no mundo ideal que eu digo, é uma boa prática de programação. Nós tornamos todas essas estruturas de dados aqui não acessíveis pelo mundo externo, ou seja, o mundo externo ele não tem permissão de acessar nenhum dos campos dessa estrutura de dados. E essas estruturas de dados elas só podem ser acessadas por essas funções, porque essas funções elas sabem exatamente como manipular, já que é você que cria, né? Na hora que você está criando essa classe, essas funções elas sabem exatamente como manipular esses dados aqui de maneira que você não os corrompa. E dessas funções aqui, você expõe aqui para o mundo externo, ou seja, através dos especificadores de acesso, você permite o acesso apenas das funções que são de fato necessárias para que esse mundo externo manipule essa classe aqui, no exemplo que a gente deu, a classe cachorro. Então esse mundo externo aqui, ele só vai poder manipular essa classe através dessas funções que você expôs aqui para elas. Deixou exposto para que ela acessasse. E essas funções aqui, elas podem justamente fazer um filtro. Então agora se o mundo externo ele tentar, através dessas funções, vir aqui e setar através dessas funções, né, que eu digo,
setar esse campo de raça aqui como espaguete, essa função ela pode justamente fazer esse filtro, conferir dentro de todas as raças possíveis que você colocar aqui, se espaguete é uma delas que é possível dele passar para frente e permitir a escrita nessa estrutura de dados. Se não for, ele simplesmente ignora esse dado errôneo que o mundo externo inseriu aqui nele. Então, isso aqui é você justamente encapsular os seus elementos, que é o que? Você encapsula justamente as estruturas de dados dessa classe aqui e expõe apenas aquelas funções que protegem a manipulação desses dados. Essa permissividade de quem vai poder ser acessado ou não, a gente chama justamente de especificadores de acesso. Então, quando a gente está criando essa classe aqui, a gente utiliza justamente os especificadores de acesso para dizer quais são os campos dessa estrutura de dados aqui que podem ser acessados pelo mundo externo e quais não, e também através dos especificadores de acesso a gente faz a mesma coisa com as funções. A gente tem basicamente 3 tipos de especificadores de acesso, mas eu só vou falar dos 2 principais aqui, porque são os que a gente vai utilizar nas nossas aulas seguintes para poder implementá-los em C, que são o especificador privado, ou seja, sempre que a gente especifica um campo aqui dessa estrutura de dados, um especificador de acesso privado, quer dizer que o mundo externo ele não tem acesso a essa estrutura, ou seja, aquele campo, né, na verdade, daquela estrutura de dados. E o especificador público. Esse especificador público ele diz que qualquer código externo à classe, ou seja, o mundo externo aqui que a gente está chamando de mundo externo, ela tem acesso a essa estrutura de dados. Então, justamente esses especificadores de acesso é o que implementam, como eu citei no início da aula, elas são justamente os que trazem um conceito pilar do encapsulamento para um mais baixo nível de código. Então, são através desses especificadores de acesso públicos e privados que a gente protege a nossa classe de um acesso inadvertido.